Carlota é o marido dos dois. Vá. Agradeço que desliguem já tive aquele aberto, mas... desliguem o som. Portanto, vamos começar o quarto debate da hora de 2021. Boa tarde a todos os sócios e amigos do CID Sénior. Dando continuidade ao nosso programa, estamos a apresentar o quarto debate da hora, que com certeza nos vai proporcionar mais um fim de tarde de reflexão sobre um tema que, pela sua importância, merece a nossa atenção. A exploração do lítio e outros minerais estratégicos poderá vir a constituir um projeto de interesse no contexto do desenvolvimento da economia nacional. Foi-me reservada hoje a grata oportunidade de apresentar as boas-vindas ao nosso painel de especialistas altamente qualificados que de forma tão generosa aceitaram o nosso convite. Assim, a Mircais Soares vai apresentar e moderar a mesa redonda, constituída por Maria João Pereira, António Mateus e Carlos Nogueira, que nos vão dar uma visão esclarecida sobre a oportunidade de valorizar economicamente as potencialidades na exploração mineira e metalúrgica do lítio, e não só, definindo quais as condições a preservar para evitar preocupações ambientais legítimas. Não quero deixar de manifestar os meus agradecimentos a toda a nossa equipa e também à Caixa Geral de Depósitos, Direção de Comunicação e Marca, que continua a apoiar-nos com a sua influência e experiência na organização. Agradecemos a todos a vossa presença virtual e pedimos que apresentem as vossas questões aos nossos especialistas, permitindo a oportunidade de formarmos uma opinião abalizada sobre um tema em discussão tão importante. Obrigada a todos, boa tarde, bom debate. Passo a palavra ao professor Amílcar Soares. Obrigado, Dr. Celeste Coimbra, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostava de, uma primeira palavra, de felicitar, portanto, a CID Sénior por esse seu historial, curto, mas já é um historial da excelência ao nível do debate público, mas não só, ao nível das conferências e dos estudos. Debate público sobre temas que interessam transversalmente a toda a sociedade. E, em particular, eu gostava de felicitar por esta particular iniciativa, porque se trata de um tema que muito falado e que vem em termos de comunicação social muito falado, mas que carece de debate profundo e sério. Por isso, as minhas felicitações por terem escolhido este tema. E os meus parabéns pela vossa obra até agora alcançada. Para este debate, nós, convidámos 3 peritos da cadeia, portanto, do pipeline da exploração do lítio e de outros minerais estratégicos, e iria começar por uma ponta da cadeia, que é, portanto, o professor António Mateus, da Faculdade, vou passar a apresentar, da Faculdade de Ciências de Lisboa, professor catedrático, é seguramente das pessoas que mais conhece a nível dos recursos, quer do lítio, quer dos minerais estratégicos, a nível nacional e a nível internacional, e também é das pessoas que nos pode esclarecer a potencialidade de transformação desses recursos em reservas. Portanto, estamos a falar da exploração. Depois convidamos também a professora Maria João Pereira, minha colega, que é professora catedrática do técnico, que é presidente do maior centro de investigação do país, que conjuga as duas áreas cerne deste debate, que é o ambiente e os recursos minerais. Portanto, o próprio centro chama-se Centro de Recursos Naturais e Ambiente. E é seguramente a escolha ótima para nós ficarmos elucidados sobre este equilíbrio, que muitas vezes ténue, mas necessário para que nós cheguemos ao desenvolvimento sustentável, à exploração sustentável desses recursos. Finalmente, na ponta da cadeia, do pipeline, da ponta, mas não necessariamente menos importante, pelo contrário, o Dr. Carlos Nogueira, investigador do LNEG, é um dos peritos que mais conhece toda a componente da pós-extração, a parte da beneficiação, a parte da metalurgia
do aproveitamento ao nível do lítio, estou agora a falar do lítio, ao nível das baterias, que é um tópico extraordinariamente importante. Baterias, só para lembrar que ao nível da energia, falar de energias renováveis como alternativas só se existirem esta investigação ao nível das baterias. E, finalmente, uma parte componente fundamental que é a parte da reciclagem, da economia circular, porque, infelizmente, não vivemos num planeta inesgotável. Portanto, estes são o conjunto dos pedidos que eu espero que nos proporcionem um fim de tarde muito cheio, mas uma palavra também para a assistência, o meu agradecimento à assistência, que eu tenho quase certeza que não vão ficar defraudados com este painel. E antes de passar rapidamente a palavra ao primeiro orador convidado, eu gostava só de lembrar o formato, isto vai funcionar do seguinte modo: haverá primeiras 3 apresentações e depois um debate. Para me facilitarem o trabalho a mim, que sou o moderador, eu gostava muito que durante as apresentações, que quem tivesse alguma questão, ou questões, que espero que tenham muitas, vocês coloquem as questões na parte aqui de baixo, o bate-papo ou o chat, e eu depois, o que eu faço é agrego as questões em termos de tópico e reendereço aos nossos convidados para eles responderem. Enfim, quem fizer questão em fazer pergunta de viva voz, faça o favor de me fazer chegar esse pedido. E pronto, passava já rapidamente então a palavra para o professor António Mateus, que será o primeiro orador. António, tens que compartilhar a tela? Espero que estejam a ver a tela. Muito bem. Vou pôr isto assim. Ok. Antes de mais, os meus sinceros agradecimentos pelo honroso convite a integrar este painel. Agradeço as palavras muito amáveis do Amílcar, mas eu sou um modesto geólogo de prospecção mineral. Estou longe de ser um especialista dos recursos, das reservas e o diabo a sete. Portanto, procuro desempenhar melhor que posso as minhas funções, indo estudando gradualmente os recursos minerais, não só deste país, como em várias outras regiões do planeta. Eu irei focar a minha intervenção inicial nos tópicos relacionados com os recursos de lítio. Espero não exceder o tempo que me foi concedido e, sobretudo, espero não vos maçar para além do razoável. Eu procurei uma abordagem de natureza muito transversal, evitando tanto quanto possível a utilização do jargão geológico e do jargão mineralógico, reservando-me consequentemente para a discussão um ou outro aspecto de maior detalhe. E, portanto, eu começo por, vos dar o ponto de partida, que é basicamente a clarificação do conceito ou do qualificativo de estratégicos. Em minha opinião, na verdade, todos os metais importantes para os setores da defesa, energia e indústria, nomeadamente os que se figuram vitais à evolução e revolução tecnológica, são classificáveis como estratégicos. Incluem-se, portanto, neste âmbito, os metais usados na manufatura de um sem número de produtos de uso massificado, com cotas de mercado crescentes, assim como os metais empregues na criação de produtos tecnológicos inovadores, capazes de proporcionar soluções disruptivas no mercado, estando assim sujeitos, potencialmente, pelo menos, a taxas de crescimento exponencial. Portanto, o desenvolvimento tecnológico e a correspondente massificação dos vários produtos tendem necessariamente a aumentar quer a diversidade, quer a quantidade de matéria-prima usada. Importa acrescentar que boa parte destes metais, boa parte, não todos, tendem a apresentar taxas de reciclagem baixas a moderadas, de acordo com o conhecimento que hoje dispomos, apresentando tempos de residência moderados a altos e diferentes fatores de diluição, dispersão, que dificultam e oneram
a recuperação, a qual exige sempre sistemas eficientes de recolha selecionada. A substituição de muitos destes metais também é difícil, nem sempre economicamente favorável e, em muitos casos, prejudicando as características pretendidas para o produto que se pretende fabricar. Por último, mas não menos importante, as cadeias globais de abastecimento de muitos metais estratégicos apresentam diversas vulnerabilidades, levando a incertezas quanto à estabilidade futura da sua disponibilidade nos mercados a preços aceitáveis e, consequentemente, esta possível disrupção do abastecimento, conjugada com a importância económica, tem permitido classificar muitos dos metais estratégicos como matérias-primas críticas. Poderíamos debater qualquer um destes aspectos durante muitas horas, mas não é esse o objetivo e, portanto, eu vou seguir em frente, salientando o aumento muito significativo da diversidade de metais que hoje usamos, aqui exemplificado com um modestíssimo exemplo figurativo, mas que pode ser facilmente estendido à manufatura de tudo quanto usufruímos no dia a dia, desde as grandes infraestruturas aos gadgets tecnológicos que carregamos nos bolsos e que nos acompanham por todo lado, ao crescimento também muito significativo da procura primária de metal, aqui expressa neste gráfico em tonelada ano, que apenas em parte poderá ser obtido através de reciclagem ou remanufatura, não esquecendo também a tendência para reduzir as assimetrias de desenvolvimento económico e social que ainda hoje persistem no mundo e, neste sentido, será necessário assegurar maior quantidade de matéria-prima e de energia para satisfazer as necessidades futuras. Como já referi, para muitos destes metais as taxas de reciclagem são ainda muito baixas, havendo necessidade de progredir neste domínio, embora seja igualmente importante perceber que, ao fazê-lo, estamos apenas a reduzir a pressão sobre a produção mineira, uma vez que as taxas de crescimento do consumo de matéria-prima superam largamente os aumentos potenciais obtidos pela reciclagem, e esta última apresenta também limitações de diferentes naturezas. A projeção dos consumos para as próximas 3 décadas, 2-3 décadas, tem sido objeto de numerosos estudos. Aqui, exemplificando apenas com 3 deles. Independentemente das condições de fronteira utilizadas na modelação e ou nas premissas de cada modelo, não há dúvida alguma que iremos precisar de maiores quantidades de metais estratégicos, nomeadamente para o setor energético e de transportes, principais motores dos programas de neutralidade de carbono. Os números absolutos variam de projeção para projeção, mas as tendências crescentes, mais conservadoras ou mais ousadas, são claríssimas, fazendo uso das quantidades de matéria-prima consumidas anualmente ou cumulativamente. Antecipam-se, consequentemente, problemas quanto à segurança ou à estabilidade de abastecimento de matéria-prima em função da procura crescente, os quais podem afetar severamente massificação de muitas das tecnologias consideradas estratégicas para variedíssimos programas, entre os quais eu sublinho o famoso Green Deal europeu. Portanto, este é um problema bastante complicado, porque à escala da União Europeia, a resistência social às atividades de mineração tem vindo a aumentar, concorrendo para uma crescente dependência da Europa das importações de matéria-prima, que para muitos dos metais estratégicos se posiciona acima de 90% do que se consome na Europa. Mas a Europa não está sozinha neste jogo. Como bem documenta vários estudos, em particular este, comparativos, que fazem de alguma forma uma análise daquilo que são matérias-primas consideradas críticas pelos principais blocos económicos mundiais. E para muitos dos metais que hoje apresentam riscos baixos a moderados de abastecimento, como é o caso do lítio, aqui assinalado com este azul mais esbatido, poderão subir para patamares de maior risco em menos de 10 anos. Portanto, os desafios que temos pela frente são de uma exigência tremenda. Mas até agora tenho falado de metais e de matérias-primas e tinha prometido focar a minha atenção nos recursos. Bom, metais. Ora bem, para que metais ou outros produtos utilizáveis nos diferentes setores industriais estejam disponíveis no mercado, é preciso que a montante alguém os produza.
pois as ligas metálicas naturais são muito escassas. Precisamos, portanto, de processos metalúrgicos ou outros que transformem ou beneficiem os concentrados minerais portadores dos metais de interesse. E para obter estes concentrados minerais é necessário proceder ao tratamento de minérios previamente extraídos, porque estas coisas não caem do céu. O qual promove necessariamente este tratamento, aumento da concentração de metal, tirando partido das propriedades físicas e químicas das fases minerais que o contêm, permitindo assim aumentar a eficiência dos procedimentos de transformação jusante. Portanto, não basta identificar ou delimitar os minérios, os quais correspondem a acumulações naturais de fases minerais que, de alguma forma, documentam processos eficientes naturais. Mas, ainda assim, são bastante pobres. Portanto, eu tenho que, sobre os minérios, proceder a um conjunto de transformações. E só depois disso, só depois de eu ter concentrados minerais, é que eu posso, efetivamente, exercer sobre eles um outro conjunto de procedimentos que me concorram para a produção de metais ou uma série de outros produtos que possam ser utilizados na indústria ou nos vários setores industriais. Portanto, é preciso que haja viabilidade tecnológica e económica para a extração de minérios e tratamento, fazendo uso dos melhores procedimentos para assim minimizar os diferentes tipos de impacto ambiental. Usando o lítio como exemplo, e de uma forma extraordinariamente esquemática, que tem uma concentração média na crosta superior de aproximadamente 41 ppm, 41 partes por milhão, 41 grama por uma tonelada de rocha hospedeira, os processos geológicos envolvidos na geração dos recursos de lítio precisam de promover enriquecimentos da ordem de 12 vezes ou 113 vezes, em média, para atingir valores aceitáveis de concentração para uma eventual exploração de uma salmoura natural, os salares, aqui representados por esta figurinha em baixo, ou de um pegmatito, respectivamente. Estes são os dois principais tipos de ocorrências minerais passíveis de exploração rentável para o lítio. Admitindo que há continuidade de teor e de tonelagem suficiente, então poder-se-á avançar para a extração de sais de lítio, não necessariamente carbonato de lítio, ou para a extração de fases silicatadas de lítio, após cominição, separação, neste caso exemplificado por um concentrado de spodumena, a partir do qual será possível, então, com um processamento, chegar aos hidróxidos de lítio, aos carbonatos de lítio e ou, eventualmente, ao lítio metálico. Portanto, o processo é longo, é dispendioso, tecnicamente exigente e gerando diferentes tipos de resíduos que podem e devem ser minimizados. E hoje temos tecnologias para o efeito. Contudo, sem este processo, não há cadeia de valor de lítio, não há baterias de lítio e muitas outras aplicações que envolvem este elemento químico. Havendo um aumento contínuo de produção mineral ao longo do tempo e antecipando-se um reforço dessa produção no futuro, são muitos os que temem a exaustão dos recursos existentes, isto é, a exaustão das acumulações naturais de fases portadoras de metais de interesse. Demonstra-se, contudo, que apesar das incertezas existentes quanto à quantidade dos recursos mundiais mineráveis, as famosas reservas, e estes pontos a azul representam as reservas base para os elementos químicos que estão indicados, não existe evidência firme para a exaustão física, havendo certamente espaço para novas descobertas, como aliás tem acontecido. O problema é fundamentalmente de natureza tecnológica e económica, e mais recentemente em alguns espaços de natureza social também. No caso, e tanto assim é já agora, que a produção mineira tem crescido gradualmente em todas as regiões do planeta, excluindo a Europa. Esta é de facto a única região mundial que tem regredido as suas cotas de produção doméstica entre, por exemplo, 2000 e 2017. E tal é crítico em termos futuros, pois aumenta enormemente a sua dependência das importações de matéria-prima mineral. No caso do lítio, a Europa é de facto, a União Europeia é de facto a única região que à escala global se apresenta como um importador líquido, apesar dos recursos existentes no seu território. Antes de avançar para a última etapa desta conversa, importa deixar claro que os recursos dependem basicamente do conhecimento geológico existente num determinado momento, o qual pode ser mais ou menos preciso,
em função dos investimentos realizados em prospecção e pesquisa mineral, que permitem conhecer, delimitar, caracterizar a anomalia geoquímica natural. Sem este trabalho prévio, não há delimitação alguma. Não há capacidade de, inclusivamente, gizar, planear processos de exploração e ou de beneficiação. A pressão minerável de um recurso mineral, a qual designamos geralmente por reservas, depende, por sua vez, de uma longa série de condicionamentos geotécnicos, económicos, fiscais, ambientais, sociais, etc. Portanto, quando falamos em recursos e reservas, temos de ter em mente a dinâmica associada a cada um destes conceitos. Caso contrário, dá confusão generalizada, que é o que acontece frequentemente quando ouvimos várias manifestações sociais a protestarem relativamente à prospecção e pesquisa mineral. Sem isso, não conhecemos o nosso território. E sem isso, não há planeamento mineiro absolutamente nenhum. Portanto, é fundamental manter as atividades de prospecção e pesquisa, porque sem estas, tudo o resto será irremediavelmente comprometido. Iniciada a exploração, o ritmo de extração avançará em função do tipo de lavra, que tem que ser ajustado às características do recurso ou do depósito mineral, se preferirem utilizar esta nomenclatura, e, consequentemente, a evolução da produção no tempo tenderá a definir uma curva com forma variável, mas sempre com um pico de produção, após o que a tendência de produção diminuirá, porque o recurso é finito. Também, neste caso, é preciso achatar a curva. E este achatamento da curva prolongará a atividade mineira, permitirá efetivamente gerir melhor os fluxos de massa que se estabelecem com o ambiente, reduzindo, consequentemente, o impacto ambiental, procurando as melhores técnicas e, ao mesmo tempo, aliviando a pressão sobre a exploração, porque permitirá a utilização de recursos secundários, designadamente os obtidos pela reciclagem. Voltando ao lítio, verificamos que nos últimos anos os recursos globais têm aumentado, neste diagrama aqui em cima. As barrinhas azuis mostram isso claramente, fruto das campanhas bem-sucedidas de prospecção e pesquisa. Contudo, as reservas das barrinhas de cor de laranja basicamente não têm modificado muito. Ora, isto reflete bem um outro aspecto muito importante, que é característico da indústria mineira, a diferença entre o tempo de descoberta de novos recursos e o início da exploração, que necessariamente não será possível em todos eles, devido aos fatores anteriormente referidos. Um outro aspecto interessante prende-se com a repartição da produção mundial de lítio nos últimos anos, documentando, que é este gráfico que aqui está à direita, documentando o aumento verdadeiramente explosivo da capacidade produtiva australiana, tendo atingido 51 mil toneladas de lítio em 2018. Portugal mantém basicamente inalterada a sua quota de produção e não tem subido na cadeia de valor, pois o essencial do que produz é canalizado para a indústria cerâmica, onde as fases minerais litiníferas são usadas como fundamento. Já referi que a produção de lítio depende sobretudo da exploração de dois tipos de recursos, que depois poderemos na discussão falar um pouquinho sobre eles. Os pegmatíticos, como aqueles que temos em Portugal, e esta aqui é uma fotografia da zona de Montalegre e Barroso, dois exemplos maiores à escala mundial, Greenbushes na Austrália e Manono Kitolo na República do Congo. Aqui uma imagem muito bonita de uns agregados de spodumena em quartzo e feldspato, maioritariamente albite, e os salares, ou as salmouras continentais, que se distribuem maioritariamente pelo Chile, Argentina e norte de China. Portanto, com variedíssimos tipos de problemas, de um impacto ambiental muitíssimo grande, mas longe dos olhares do mundo ocidental. Portanto, é preciso que, de facto, olhemos para este problema a uma escala global. Uma coisa interessante tem sido a evolução dos concentrados, na produção de concentrados de silicatos, maioritariamente spodumena, ao longo do tempo. E, de facto, a partir de 2003, 2004, o afastamento, o crescimento da produção destes minerais e a sua quota parte
de peso naquilo que é a disponibilidade do lítio à escala mundial tem aumentado diabolicamente. E porquê? Porque os custos de produção baixaram de forma muito significativa, permitindo, consequentemente, aligerar aquilo que era o peso, a pressão sobre a exploração das salmoras. O crescimento da produção à escala global segue uma tendência exponencial. Isto pode-se ver pela produção anual como pela produção acumulada, a vermelho. Enfim, se tomarmos como referência os recursos globais estimados em cerca de 53 milhões de toneladas de lítio e as reservas globais estimadas em 15 milhões de toneladas de lítio, verificamos que as taxas de depleção dos recursos, enfim, não são preocupantes, estão na ordem de 1%, atingem valores um pouco mais elevados, 2,5% nos anos mais recentes. Mas se tomarmos como referência as reservas, claro que os valores das taxas de depleção aumentam. E mais grave ainda, se tomarmos em conta nos cálculos para as taxas de depleção os valores das reservas remanescentes, temos nos últimos anos uma subida muitíssimo grande dessas taxas de depleção, atingindo valores da ordem de 14%. E isto é particularmente crítico. Porquê? Porque fazendo uma modelação em termos de perspectivas de futuro, utilizando modelos logísticos, como o que está aqui representado a vermelho, ou os modelos mais clássicos de curvas de forma de sino, como o que está aqui representado a azul, o modelo de Richards e o modelo geral de Burleson, verificamos que, de facto, a muito curto prazo iremos atingir picos de produção. Isto não é propriamente muito preocupante, porque os recursos não vão desaparecer. O que isto implica necessariamente é que temos que fazer um esforço maior na prospecção e pesquisa de recursos minerais para que possamos gerir aqueles que têm maior viabilidade económica de forma a satisfazer as necessidades futuras, utilizando as melhores tecnologias possíveis. Termino, espero não ter já excedido o tempo, termino com referência a Portugal. Em 2010, estimativas do LEG apontavam para 106,3 quilotoneladas de lítio. Valores mais recentes apontam para valores da ordem de 306 mil toneladas de lítio, corresponde aproximadamente ao lítio contido em 71 milhões de toneladas de pegmatito. Claro que aqui não estamos a diferenciar pegmatitos, há vários tipos de pegmatitos, várias fases portadoras de lítio, umas com maior aproveitamento do que outras para determinados fins, mas as reservas conhecidas estão da ordem de 53 mil toneladas de lítio apenas. Portanto, o que significa que temos um mau conhecimento das reservas. É preciso maior investimento. A distribuição geral do país é esta. Enfim, de uma forma muito simplista, temos aqui um domínio mais a noroeste, complementado com esta faixa aqui de Fresnel de Almendra, em que tendencialmente os silicatos predominantes são silicatos anhidros, petalitos podmena, tendencialmente, ocasionalmente acompanhados com alguns fosfatos. Depois a zona de guarda, maioritariamente dominada por fases hidratadas, o pirolite e afins, e depois esta faixa um pouquinho mais a sul, maioritariamente dominada por fases fosfatadas, da série Ambeligonite Monte Brasite. São nomes muito exóticos, mas pronto, há variações mineralógicas que são determinantes na análise da viabilidade económica do depósito mineral. Estas áreas estão, enfim, pedidas para concessão desde há muito tempo a esta parte. As empresas desesperam perceber efetivamente se podem ou não podem iniciar trabalhos, em muitos casos, cobrem aproximadamente 2.500 km². Há um investimento previsto da ordem de 4 milhões de euros, o que, enfim, parece muito, mas é muito pouco, de facto, para aquilo que é preciso fazer, mas é melhor porque é um investimento que não depende do Estado, depende de companhias. E, de facto, poderíamos ir muito mais longe conhecendo melhor os recursos. Termino deixando
enfim, para reflexão este quadro conceptual de proposta de valorização dos recursos de lítio em Portugal, em que temos um eixo 1, que basicamente consiste na otimização do que tem sido feito até o momento, incrementando a produção e a exportação para os setores da cerâmica e vidro e reduzindo o descarte final através da implementação de medidas de reutilização e reciclagem dos resíduos mineiros. Estamos a falar basicamente dos chamados recursos de baixo teor, abaixo de 1% de óxido de lítio, em média. Este eixo de consolidação e melhoria será tanto mais bem sucedido quanto maior for o conhecimento sobre os recursos e reservas existentes no país, permitindo, consequentemente, uma melhor gestão destes capitais naturais e alimentando a produção de concentrados de maior valor comercial e, consequentemente, de maior probabilidade e sucesso ao nível de exportação. Numa visão industrial a maior prazo e de incontestável subida da cadeia de valor, prende-se com a produção de concentrados minerais de maior teor, que poderá sustentar e justificar a instalação de algumas unidades de tratamento e beneficiação de matéria-prima mineral, transformando-a em hidróxido ou carbonato de lítio, e este percurso sustenta, então, a criação do segundo eixo de desenvolvimento, projetando a produção nacional para patamares verdadeiramente competitivos a nível internacional e contribuindo de forma indelével para a redução da dependência das importações por parte da União Europeia. Mas a visão de desenvolvimento integrado pode ir um pouco mais longe, considerando ainda a importância acrescida que o setor automóvel tem no PIB nacional, a necessidade cada vez maior de armazenar os excedentes de energia gerados em períodos de pico, nomeadamente via sistemas eólicos e em breve também nos sistemas fotovoltaicos, e a expansão crescente e projetada para os subsetores de informática e digital. Significa isto a criação a médio e longo prazo de um terceiro eixo que se alimenta de boa parte dos derivados de lítio produzidos na segunda linha de desenvolvimento para gerar diferentes tipos de baterias recarregáveis, subsequentemente canalizadas para os setores referidos. A manufatura destas baterias requer outros elementos químicos não lítio, exigindo aumentos de importação facilmente compensados pela importante subida na cadeia de valor que representa o fabrico das baterias. Adicionalmente, a implementação cuidada, planificada deste terceiro eixo permitiria, por certo, estimular as linhas de investigação necessárias à pesquisa das melhores soluções para incrementos da reciclagem de lítio, que hoje se situa abaixo de 5%, assim como das baterias de lítio, contribuindo para a redução dos impactos da exploração dos recursos primários. E com isto me calo, espero não ter excedido o tempo. Obrigado, António. Não, isto deixa só um bocadinho, mas nós vamos voltar a este tema após a intervenção do Dr. Carlos Nogueira. Eu passava já imediatamente. Importas de cancelar a... Não me importa nada, cancelo já. Senão eu cancelo. Já está cancelado. Passava já a palavra, portanto, à professora Maria João Pereira. João, tens que partilhar. Ok, sim, vou partilhar. Muito obrigada. Conto contigo e com o Carlos Nogueira para manterem o shadowing na ordem, dada a indisciplina do orador anterior. Sim, senhora. Vamos ver se conseguimos então cumprir esse objetivo. Em primeiro de tudo, queria agradecer, obviamente, à CID Sénior este amável convite, que é com muito gosto que eu estou aqui hoje, e também cumprimentar os meus colegas do painel, obviamente, a toda a audiência, e eu pus aqui este título, mas eu vou tentar abordar aqui vários temas que eu acho que são, ou tópicos que eu acho que são relevantes, que não têm só a ver com o lítio, mas têm a ver com as matérias-primas, e que eu penso que alguns têm que ser desmistificados de certa forma, e eu espero ajudar um bocadinho aqui a clarificar alguns aspectos. Portanto, aqui e vou falar sobretudo do contexto europeu.
onde nós estamos inseridos. Portanto, a Europa, durante muitos anos, durante décadas, há décadas que tem vindo a reduzir a sua produção minéria, como muito bem mostrou o António Mateus, e, portanto, porquê? Porque investiu em outras partes da cadeia de valor, investiu sobretudo na manufatura, e, portanto, durante muitos anos, durante décadas, esteve de costas viradas para os recursos minerais. E esta este desaparecimento quase da indústria mineira na Europa está relacionado com as políticas europeias. O que é que acontece a esta altura? A Europa percebe que dependem de matérias-primas minerais na Europa, dependem cerca de 30 milhões de empregos neste momento. E isto é uma quantidade enorme de empregos, de pessoas que dependem destas atividades, como a construção, a indústria química, a indústria automóvel, a indústria aeroespacial, a indústria da maquinaria e dos equipamentos, e que esta indústria depende totalmente do fornecimento estável e contínuo de matérias-primas minerais. E é aqui que a Europa começa a despertar realmente, a perceber que toda a sua estratégia económica está baseada numa economia que não acautelou esta questão, que é, ok, nós vamos desenvolver todas as tecnologias, somos excelentes nessa área, temos uma produção enorme, mas tudo o que é de fornecimento de matérias-primas minerais vem de fora. Portanto, nós atualmente produzimos cerca de... Ou seja, consumimos cerca de 30% das matérias minerais do planeta, mas só produzimos cerca de 3%, mais ou menos. Ou seja, de facto, tudo aquilo que nós consumimos, a maioria, ou a grande parte, vem do exterior. E então a Europa começou a perceber que, de facto, tem aqui um problema, que é, se por alguma razão o fornecimento, a cadeia de abastecimento for cortada em algum ponto, a Europa vai ficar em maus lençóis, porque não vai conseguir produzir aquilo que tem para produzir e vai ficar bloqueada. Aliás, tivemos agora um episódio muito recente, que não tem a ver propriamente com o abastecimento de matérias-primas, mas com o facto de ter havido, devido à pandemia, uma interrupção, não foi uma interrupção, sim, na fabricação de chips, e depois mais tarde uma procura muito acima do que era o habitual desses mesmos chips, porque as pessoas mudaram o seu modo de vida, estão em casa, está tudo ligado, portanto, e houve agora um interrompimento dessa cadeia de abastecimento e, por exemplo, houve empresas como a Auto Europa, ou como a Ford Mundial, a Nissan, a Samsung, a Apple, que tiveram que parar, tiveram que atrasar os seus produtos porque não tinham, de facto, não tinham matéria-prima para continuar a lançar os seus produtos. Então, o que é que a Europa decide fazer? Então, definir quais são as tecnologias estratégicas para a Europa. E nestas tecnologias estratégicas que nós temos aqui, nós vemos que há algumas que são, portanto, temos aqui as renováveis, e dentro das renováveis estão as fotovoltaicas, os geradores de vento, a robótica, temos aqui a robótica como um importante, também uma importante tecnologia para a Europa e do qual vai depender também a energia. Definir um conjunto de tecnologias que são críticas para a Europa. E, por exemplo, temos aqui o caso das tecnologias de informação e comunicação, que vão depender depois de todas as outras. Ou seja, definimos aqui um conjunto de tecnologias estratégicas. Entre elas está, obviamente, a questão da energia. E, portanto, uma boa parte destas tecnologias tem a ver com as novas formas com as energias alternativas, que nós necessitamos, e vamos ver que necessitamos imperativamente delas por vários motivos. Mas, portanto, estas energias estão aqui muito presentes nestas tecnologias estratégicas. Não só porque temos a transição energética, mas também porque a Europa é um dos polos de desenvolvimento destas tecnologias e, portanto, está interessada no desenvolvimento destas tecnologias também como uma atividade económica muito relevante. Só para verem a dependência que estas tecnologias têm das matérias-primas minerais, todos nós sabemos e associamos o lítio às baterias, e nós temos que realmente aqui, temos aqui o lítio como dos minerais importantes, dos elementos químicos importantes para a fabricação das baterias, mas o lítio não está sozinho. E aquilo que acontece é que para estas tecnologias
muitas vezes concorrem não uma única matéria-prima, mas um conjunto alargado de matérias-primas. E, portanto, temos aqui um conjunto de elementos químicos que são absolutamente necessários para a fabricação atual destas baterias e que precisamos de todos eles para construir uma bateria. Alguns destas matérias-primas são consideradas críticas dentro da Europa. E eu vou explicar um bocadinho o que é isto das matérias-primas críticas. As matérias-primas críticas são aquelas que são definidas em função de dois fatores. Um é este fator aqui, que está aqui no eixo do X, que é o fator desenvolvimento económico, que tem a ver com o valor acrescentado que estes minerais, que estes elementos químicos contribuem para a economia europeia, setor a setor, ou seja, qual é que é o valor acrescentado porque nós usamos essa matéria-prima, e o outro é o risco de fornecimento. E o risco de fornecimento tem a ver precisamente com o facto da nossa dependência exterior, não é? Portanto, nem sempre vamos ter acesso, podemos não ter acesso a essas matérias-primas, e em particular o que é que concorre aqui? Concorre aqui o facto de algumas das matérias-primas estarem concentradas apenas em alguns países, ou em algumas até empresas, até há matérias-primas que estão consideradas em algumas empresas. E quando isso acontece, corre-se o risco de fornecimento, ou seja, se só há um país que fornece aquela matéria-prima, se aquele país decidir, por exemplo, que não vai fornecer aquela matéria-prima, que vai guardar para si, o que vai acontecer é que a Europa vai ficar sem aquela matéria-prima. E então estas matérias-primas são a criticalidade, digamos assim, da matéria-prima é definida em função destes dois fatores. O que é interessante aqui vermos neste gráfico é que nós temos aqui, portanto, este assessment, esta avaliação é feita de mais ou menos de 3 em 3 anos. Temos aqui a avaliação de 2017 e a avaliação de 2020, portanto, são 3 anos de diferença, e o que nós vemos aqui nestas setas é o deslocamento, portanto, os que estão a vermelho são os críticos, os que estão neste setor, e o que vemos aqui em bola vazia, portanto, sem enchimento, é 2017 e depois 2020. E o que nós vemos é que existe uma rápida transição, ou uma deslocação da criticalidade destes minerais, destas matérias-primas que vêm dos minerais. E o que é que isso implica? Implica que temos aqui um time lag de 3 anos, temos aqui um intervalo de 3 anos. No entanto, se nós quisermos ter um projeto mineiro tem um tempo de vida muito longo, ou seja, desde que nós, e isto já foi uma coisa que também o colega falou, desde que nós identificamos o recurso, definimos uma estratégia, fazemos a exploração, fazemos a avaliação, fazemos o desenvolvimento e até entrarmos em produção, o tempo de vida que pode ir desde até 20 anos. Portanto, e normalmente varia entre 10, pode ser um pouco mais curto, mas entre as licenças e os digamos assim, toda a componente ambiental, a avaliação do impacto ambiental, toda a construção do desenvolvimento mineiro, isto demora muito tempo. Ou seja, estas decisões têm que ser estratégicas e têm que ser tomadas com tempo. Não podemos decidir com base naquilo portanto, temos que fazer. Temos que ter decisões estratégicas que nos permitam garantir que em 2030, em 2050, nós vamos conseguir ter as matérias-primas que precisamos. O risco de dependermos de terceiros é muito grande, porque quando há uma interrupção da cadeia de abastecimento, ou quando há uma disrupção, e muito destas matérias-primas estão também em locais de instabilidade política, por exemplo, em que pode haver alterações do regime, em locais onde, ou por exemplo, podem-se definir estratégias, muitos destes materiais estão concentrados na China, por exemplo, e a China controla o seu mercado, portanto, quando quiser pode interromper o seu abastecimento, portanto, há aqui grandes riscos para a Europa. E porque é que isto, além da componente digamos assim, do risco económico para a Europa, do facto de termos deixado de investir nestas áreas, há outros riscos que nós estamos a correr. E esse risco é precisamente o facto de nós necessitarmos absolutamente destas matérias-primas para realizarmos ou para alcançarmos a tão desejada transição energética. Portanto, há um conjunto de... nós temos que fazer uma alteração fundamental
nos recursos de base da sociedade, para podermos alcançar a tão desejada transição energética da passagem da tal economia da brown economy, da economia que era baseada em combustíveis fósseis, baseada em motores de combustão, geradores, centrais elétricas, baseado no petróleo, gás e carvão, e passar para uma economia verde e para podermos ter materiais funcionais em motores elétricos, em armazenamento de energia, em conversão de energia, todas essas tecnologias que nos vão permitir alcançar a transição energética, ou seja, vai-nos permitir passar realizar a descarbonização do setor da energia. Ok? E, portanto, esta necessidade que nós temos destes digamos assim, minerais, as matérias-primas minerais, não se resume só à questão económica, que é muito relevante, mas também tem a ver com a questão ambiental e com a aposta que a Europa está a fazer numa transição energética que nos vai permitir controlar as alterações climáticas, ou pelo menos mitigar os seus efeitos, ou antecipar, e ter o tal Green Deal, alcançar o Green Deal da União Europeia. Este gráfico até vocês já viram, estava voltado ao contrário, mas o que eu queria aqui mostrar, e vou mostrar na mesma, é que, dada esta necessidade que nós temos de alcançar a transição energética, de converter toda a nossa energia, portanto, toda a nossa matriz energética em energias alternativas, aquilo que foi projetado em termos daquilo que nós temos que fazer para garantir que que conseguimos alcançar o cenário de não aumentarmos mais do que 2 graus na temperatura do planeta, isso perspectiva um aumento da procura, do consumo destas matérias-primas que estão envolvidas nesta transição energética, que chega a alcançar 500%. Ou seja, vai haver uma grande procura, um grande aumento da procura até 2050 de muitas destas matérias-primas. Significa 2 coisas. Significa que nós, mesmo que muitas vezes é muito difícil reciclar algumas destas matérias-primas, mas significa outra coisa, é que nós não temos ainda estoques sequer para reciclar, porque isto são novas procuras, são novas utilizações e, portanto, é uma procura adicional de matéria-prima. Não havendo estoques ainda, a única maneira que nós temos é de ir buscar aos recursos minerais. E aqui gostava de mostrar também este gráfico, porque aqui estão então os tais minerais que são fundamentais para a transição energética, e isto é uma matriz de risco da procura, considerando o tal cenário dos 2 graus. E o que nós vemos, temos aqui 4 setores, temos aqui o eixo que nos dá a concentração, o índice de concentração, que tem a ver com o facto de alguns destes elementos serem utilizados em várias tecnologias. Portanto, se forem utilizados em muitas tecnologias, vão afetar muitas áreas. Se forem apenas algumas tecnologias, têm menor impacto. E, por outro lado, temos aqui o eixo onde nós temos a produção-procura, é um eixo que nos digamos, relaciona a produção com a procura. E aqui definimos 4 quadrantes. Portanto, o lítio encontra-se aqui neste quadrante, que é o quadrante 2, que é o quadrante em que nós temos minerais que consideramos de alto impacto. O lítio está muito concentrado a sua utilização, sobretudo na questão das baterias. Há outros minerais, como, por exemplo, o alumínio, que é um elemento que é considerado de alto impacto e de cross-cutting, quer dizer que ele é utilizado em muitas áreas, na aeronáutica, é um elemento que é utilizado transversalmente em muitas tecnologias daquelas que são consideradas críticas, que eram aquelas que eu mostrei inicialmente, e que, portanto, está aqui neste setor. Aqui, por exemplo, temos o cobre, neste setor 4, que são os minerais que não vão ter muita procura adicional, mas que estão presentes em todas as tecnologias praticamente. Portanto, o cobre é quase transversal a todas aquelas tecnologias que nós definimos no início. E, portanto, temos aqui definidos aqui, de certa forma, como é que nós vamos organizar. São 2 minutos. 2 minutos? Sim.
Pronto, então eu vou aqui acelerar porque, pronto, eu gostava agora de falar aqui um bocadinho daqui da economia, de como é que nós nos enquadramos na economia circular. E a economia circular tem esta característica, é que onde a economia circular pretende que o objetivo é que as matérias-primas permaneçam o mais tempo possível na cadeia de valor. E como é que isto tem que ser feito? Isto, portanto, não é, muitas pessoas pensam que a economia circular é reciclagem. Não é reciclagem. A reciclagem faz parte da economia circular e é, digamos assim, o último passo, mas o importante, o ponto fundamental da economia circular é mudar todo o conceito de produção, é redesenhar todos os produtos e redesenhar com um objetivo que é facilitar a sua reparação, a sua reutilização ao longo do seu tempo de vida. Portanto, é um conceito que vai ajudar e que nos vai ajudar a fazer permanecer estas matérias-primas minerais durante mais tempo, mas que nos vai fazer mudar completamente o nosso modelo de negócio. Começa por ser, por exemplo, em vez de vender produtos, as empresas começam agora a vender serviços em vez de produtos. Entrando aqui no aspecto do projeto mineiro, portanto, porque é que nós não mineramos na Europa? Temos aqui as várias etapas, digamos assim, da mineração. Temos as questões de obter aqui a licença social, o planeamento mineiro, o mapeamento e a prospecção, e depois passamos à escavação. Temos a gestão dos rejeitados, temos a gestão da água e da energia, temos a manutenção, as infraestruturas, os transportes e a comunicação. O que é que acontece em todas estas áreas? Todas estas áreas, obviamente, todos os projetos mineiros têm impacto ambiental. Todas as nossas atividades humanas têm impacto ambiental. Os projetos mineiros têm um impacto ambiental que é óbvio e tem sido notícia várias vezes, por vários acidentes que têm ocorrido. Mas, na realidade, o que acontece é que eles, quando acontecem, são muito graves, têm havido acidentes muito graves, mas o que acontece é que nós temos tecnologias que nos permitem controlar e as melhores práticas fazem com que os projetos mineiros não sejam nem mais nem menos, digamos assim, prejudiciais para o ambiente. Aliás, se nós compararmos os projetos mineiros com outros projetos, como por exemplo, como há outras atividades económicas, como a agricultura, nós até podemos dizer que comparativamente a agricultura é bastante mais, digamos assim, mais prejudicial para o ambiente do que propriamente a indústria extrativa. O que acontece, quer em termos de consumo de energia, quer em termos de impactos diretos no ambiente. O que acontece é que a percepção que nós temos da agricultura é que nós precisamos de comer. Enquanto que a percepção que nós temos dos minerais é que nós temos o telemóvel, mas não sabemos como é que lá foi separar o telemóvel. Não temos, falta-nos a percepção de que dentro do telemóvel estão muitas matérias minerais. Na Europa nós temos os recursos, temos a tecnologia, somos até muito bons na tecnologia, nós exportamos tecnologia para todo o mundo e temos a procura. Então, por que é que nós não temos, de facto, exploração mineira na Europa, ou que ela tem vindo a reduzir? É simplesmente por este motivo. E este é um conceito que tem vindo a entrar, que é not in my backyard. Okay? Nós preferimos, nós não queremos abdicar dos minerais, porque nós precisamos deles na Europa, mas preferimos que não seja feito dentro do nosso território. E então vamos buscá-los a outros territórios, muitas vezes causando efeitos ambientais bastante mais adversos do que aquilo que aconteceriam se fossem feitos na Europa. Por vários motivos, por ausência de legislação, e por outras razões que agora não vai aqui, não tenho tempo para estar a explorar. Só queria aqui... Um sumário que nós podemos retornar a estas questões depois na parte das perguntas, está bom? Pronto, ok. Então deixa-me só ir aqui a este. Ok. Então, porque é que nós, de facto, não mineramos? Temos causas económicas e temos causas sociais e ambientais para não o fazer.
Por um lado, é mais barato produzir em países em desenvolvimento e emergentes do que produzir na Europa, porque na Europa, obviamente, a nossa mão de obra é mais cara e, portanto, tem maiores custos para as empresas. Por outro lado, a regulamentação na Europa ambiental é mais restritiva e, portanto, também adiciona custos e dificuldades acrescidas. E, por outro lado, há aqui outra questão, que é, dentro da cadeia de valor dos recursos minerais, obviamente que a zona onde nós temos maior valor acrescentado é na zona da manufatura e não propriamente na zona da apropriação. E, portanto, a Europa preferiu, já somos suficientemente ricos, enriquecemos com a manufatura, não precisamos de ter esta atividade. Esta é uma das razões. As outras razões são as causas sociais e ambientais. Portanto, há uma elevada percepção de elevado risco ambiental, há uma percepção de elevado risco ambiental associado ao setor, o que não é, de facto, realista face a outros setores com o qual vivemos muito bem e não temos qualquer problema. Por outro lado, há uma certa falta de transparência da indústria, porque a indústria prefere, em muitas situações, não aparecer, não é? Portanto, não transmitir. Não é transversal a toda a indústria, porque temos muitos tipos de empresas de grande dimensão e de média e pequena dimensão, e, portanto, há aqui alguma também heterogeneidade. E depois há uma não responsabilização dos consumidores, isto é, uma das maneiras que nós vamos ter de alterar é responsabilizar os consumidores. Isto é, os consumidores, se querem ter um telemóvel, têm que ser, ou se as empresas querem produzir telemóveis, têm que se responsabilizar por onde é que vão buscar as matérias-primas, ou seja, têm que exercer um certo direito, têm que se certificar de que as matérias-primas que estão a comprar, na sua origem, na sua extração, cumpriram as boas práticas ambientais. Quando isso for feito, essa certificação, e isso está em curso, enfim, através na Europa e através de cooperação internacional, começa a haver uma pressão para que haja a certificação das matérias-primas, porque elas são muito difíceis atualmente de rastreabilizar, ou seja, saber de onde é que vêm. E, portanto, nós não temos essa percepção de qual é que é o seu footprint ambiental, por exemplo, se foram utilizadas boas práticas ou não. Portanto, tem que haver também aqui uma exigência dos próprios consumidores de não permitir que as empresas que anunciam que têm boas práticas ambientais, então têm que se certificar de onde é que vêm as matérias-primas. Caso contrário, vamos continuar na Europa, provavelmente, a ir buscar fora da Europa. E vou resumir por aqui, tinha mais coisas a dizer, mas pronto. Nós vamos retornar seguramente, porque já tenho aqui algumas questões que estão penduradas nestes tópicos, e eu passava rapidamente então à última apresentação do Dr. Carlos Nogueira, que irá falar exatamente sobre esta a parte final do pipeline da cadeia de valor do lítio. E, enfim. Então, muito boa tarde, acho que estão a ouvir agora, eu estava mute. Muito obrigado à Seed Senior por me terem convidado. Podes colocar em ecrã cheio. Ok. A tua apresentação. Ok, já está, não já? Sim. Então, muito boa tarde, agradeço à Seed Senior o convite para estar aqui nesta sessão, aceitei com muito prazer e com muito gosto, e pessoalmente ao professor Amílcar Soares por esse convite. Queria cumprimentar os meus colegas de painel e também as pessoas que estão a assistir a este evento, esperando que ele seja realmente frutuoso, que pelo que já ouvimos até agora, com certeza que será. Portanto, o tema que eu venho aqui trazer é um pouco ir mais além da cadeia de valor, como já referiu o professor Amílcar Soares, é falar das baterias, do lítio e das baterias, portanto, a parte de extração, refinação e reciclagem. Os tópicos que vou abordar, portanto, estão aqui indicados neste primeiro slide. Portanto, começarei por falar um pouco das baterias, como é que elas são constituídas e o papel do lítio, falar um pouco dos mercados, aplicações e recursos de lítio, tentando não perder muito tempo com a parte dos recursos, porque os meus colegas já foram muito exaustivos em relação a isso. O processamento de minérios de lítio, nomeadamente a parte da metalurgia.
E, finalmente, uma abordagem aos recursos secundários. Já se falou também aqui nesta sessão da questão da reciclagem e do papel da reciclagem, portanto, como fonte secundária de lítio e de outros metais. E, portanto, também falarei um pouco sobre a reciclagem, nomeadamente das baterias. Então, começando com o primeiro tópico, portanto, lítio e baterias, recordando que há cerca de 2 anos, há 1 ano e meio, 3 investigadores receberam o Prémio Nobel da Química, portanto, John Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino, pelo desenvolvimento das baterias de íons de lítio. Portanto, é um tema realmente que está no topo da atualidade científica e tecnológica, daí este Prémio Nobel que ocorreu em 2019. O desenvolvimento destes 3 investigadores está aqui mais ou menos resumido, e vou ser muito rápido, vem da década de 70 e 80, em que se descobriu pela primeira vez que um cátodo e um ânodo que no seu conjunto conseguiriam proporcionar, em termos de eletroquímicos, uma tensão primeiro de 2 volts para os primeiros cátodos de sulfureto de titânio, e depois o professor John Goodenough, considerado o pai das baterias de íons de lítio, desenvolveu um cátodo que está aqui indicado nesta figura do meio, que é de óxido de cobalto e lítio, o LCO, em termos de nomenclatura, que proporcionou 4 volts de diferença de potencial em relação ao lítio metálico. Na mesma década, o professor Yoshino propôs uma alternativa ao ânodo, portanto, substituindo o lítio metálico pela grafite. O lítio metálico é extremamente reativo, portanto, em termos de segurança não é muito apropriado, e por isso a grafite foi o ânodo que foi desenvolvido pelo professor Yoshino, e no conjunto temos aqui este desenho, digamos assim, que é ainda o tipo de baterias que se usam hoje em dia, com evoluções, obviamente, que ocorreram entretanto. Queria chamar a atenção que estamos a falar da década de 80 e neste momento temos o grande boom de procura de baterias de íons de lítio para a mobilidade elétrica e para o armazenamento de energia. Portanto, só para se ver o tempo que é necessário muitas vezes entre um desenvolvimento e uma aplicação em larga escala. Portanto, quando se fala hoje em dia que se calhar no futuro próximo já não vai ser o lítio, vão ser outras baterias, eu não acredito muito, continuo a achar que o lítio vai estar na base das baterias nos próximos anos, portanto, como principal sistema eletroquímico de baterias nos próximos anos. Mas, claro, a ciência e a tecnologia, por vezes, traz-nos algumas surpresas. Eu acho, contudo, que acredito que o lítio continuará a estar no topo dos sistemas eletroquímicos, portanto, de recargáveis. Uma bateria de íons de lítio funciona mais ou menos como está aqui neste esquema, portanto, o ânodo de grafito, o cátodo, tal óxido de um metal com lítio, que esse metal pode ser o cobalto ou outros metais de transição, níquel, manganese, alumínio e, hoje em dia, misturas destes metais. Tem um eletrólito, que é um sal orgânico, um carbonato de alquilo, um sal com íons de lítio que se movimentam para um lado ou para o outro conforme estamos em condições de carga ou descarga, e os íons de lítio que vão intercalar na estrutura da grafite, do lado do ânodo, e na estrutura do óxido metálico do lado do cátodo, portanto, durante carga ou descarga. Depois tem umas folhas coletoras de cobre do lado do ânodo, uma folha coletora de corrente de alumínio do lado do cátodo, pronto, e essencialmente é este o funcionamento. E diria já, porque provavelmente não vou ter tempo para falar mais do assunto, que o grande problema das baterias de lítio em termos de segurança e de perigosidade é o eletrólito. É um composto orgânico, ao contrário das outras baterias em que se utilizam soluções aquosas, portanto, neste caso é um composto orgânico que é inflamável e, portanto, se houver um curto-circuito, se houver um aumento de temperatura, as baterias pode haver ignição e pode haver um incêndio. Portanto, esse é que é o principal problema das baterias, não é o lítio, vulgarmente que se fala, o lítio é muito perigoso, o lítio metálico é perigoso, estas baterias não têm lítio metálico, embora possa haver formação de pequenas quantidades de lítio metálico em sobrecarga, mas isso já são detalhes que eu não vou agora abordar. Em termos de construção, as células podem ser cilíndricas, prismáticas ou em bolsa, portanto são apenas formas diferentes de colocar camadas sucessivas de cátodo separador ânodo. É assim que funcionam as baterias. Depois estas células são constituídas em blocos de várias células formando módulos e estes, por sua vez, formando os packs, portanto, que são, por exemplo, as baterias que se usam nos veículos elétricos. Estas baterias tiveram muito sucesso, primeiro nas aplicações portáteis, todas muito conhecidas por nós todos, e mais tarde nas chamadas aplicações industriais, onde estão incluídos os veículos de motor elétrico.
e também nas aplicações chamadas estacionárias, seja de pequena escala, nas comunidades de energia, nos pequenos armazenamentos de energia numa casa ou num quarteirão, até às grandes aplicações associadas aos sistemas fotovoltaicos, aos sistemas eólicos, portanto, nas aplicações estacionárias de grande dimensão no armazenamento de energia, embora nestas aplicações ainda estamos no princípio, exatamente por causa do preço relativamente elevado destas baterias para esse efeito. Esta tabela apresenta portanto, uma evolução, digamos assim, dos vários sistemas químicos que se utilizam nas baterias de lítio comerciais, o tal LCO que eu referi no início, utilizados ainda hoje em dia em aplicações portáteis, nos telemóveis, nos computadores, mas nos veículos elétricos o que se utilizam são baterias do tipo NMC, NCA, LMO, LFP. As mais usadas hoje em dia são as chamadas NMC ou NCM, pode-se dizer de uma maneira ou de outra, que têm como tal transição níquel, manganês e cobalto em diferentes quantidades. Nesta tabela está indicada a estequiometria 1/3, 1/3, 1/3, mas hoje em dia as baterias que se estão hoje em dia a desenvolver e a utilizar já têm bastante mais níquel e bastante menos cobalto, exatamente pelo cobalto ser um elemento mais caro, crítico e com fortes problemas de fornecimento. Portanto, a tendência é tentar reduzir a utilização de cobalto. Adiante, este gráfico apresenta uma evolução expectável dos sistemas químicos de baterias. Digamos, nós estamos aqui talvez na geração 3A, mais ou menos, nesta zona, em que estamos realmente com cátodos NMC 622 e NMC 811, quer dizer 60% de níquel, 20% de cobalto, 20% de manganês, ou 80% 10-10, portanto a tal evolução que eu falei há pouco de menos cobalto e mais níquel. O santo grau das baterias de lítio será a bateria lítio-ar ou lítio-oxigênio, que se prevê que possa existir daqui a mais ou menos 10 anos, mas tudo depende. A tecnologia aqui nas baterias pode evoluir de muitas formas, mas de facto estas baterias que utilizam lítio metálico, que é o tal elemento perigoso, mas que se pensa que daqui a 10 anos poderá já haver tecnologia suficientemente fiável e segura para podermos ter baterias desse tipo, podemos ter realmente baterias com muito maior capacidade de energia do que as atuais. Passando para o segundo ponto, mercados, aplicações e recursos, apenas para dizer que de facto as baterias para os automóveis elétricos são neste momento a grande procura de lítio, portanto prevê-se que nos próximos anos de facto haja um crescimento exponencial, portanto aí está essencialmente a grande procura de lítio. Também não podemos esquecer o tal armazenamento estacionário, por exemplo, na rede elétrica, poderá ser uma aplicação também de futuro, desde que os preços baixem suficientemente para as tornar viáveis. Portanto, vamos ter realmente muita procura de lítio nos próximos anos. As fontes de lítio, já foi falado pelos meus colegas, as salmouras, portanto não vou perder muito tempo, e os minerais de rocha, essencialmente os pegmatitos, também já referidos pelo colega António Mateus. Portanto, temos os vários minerais, que eu também não vou aqui perder muito tempo, mas que obviamente são mais concentrados do que as salmouras, e existem de facto processos industriais para recuperar o lítio de ambos os recursos. Também já foi referido que as salmouras representavam há uns anos atrás a principal fonte de extração do lítio, mas hoje em dia os minerais de rocha já os superam e bastante. Portanto, essencialmente devido à exploração de minerais de pegmatitos na Austrália, portanto, é essencialmente por via da exploração na Austrália que os minerais de rocha têm sido, portanto, explorados. Contudo, os recursos continuam a estar muito mais centrados nas salmouras do Chile, da Bolívia, portanto, um pouco também na China, na Argentina. Agora, a exploração atual realmente agora já se centra bastante nos minerais de rocha, essencialmente por causa dos custos de produção que têm diminuído e também por causa do aumento do preço do carbonato de lítio. Este gráfico do lado esquerdo demonstra exatamente a evolução do preço do carbonato ou do hidróxido, das duas grandes commodities de lítio no mercado, em que realmente se verifica a partir de 2014, 2015 um aumento substancial dos preços, depois houve ali um pico, depois uma descida, mesmo assim estão claramente acima dos 10 euros ou dólares por quilo, portanto muito acima dos preços, dos custos de operação, de exploração, tanto de salmouras e de minerais de rocha. Este gráfico de facto ilustra naquelas bandas aqui, a azul ou a laranja,
um valor médio dos custos de produção, e que aqui é considerado em termos indicativos como constante, o que também não é verdade, mas só para mostrar que enquanto que 2010, 2015, os custos de produção para a exploração de minerais de rocha era muito próximo do preço da commodity que se produzia, hoje em dia o valor é claramente diferente, portanto há muito mais segurança, menos risco e, portanto, as empresas têm avançado para a exploração dos minérios, portanto, essencialmente os silicatos, os pegmatíticos. O processamento, de facto, explorar salmouras é mais barato porque, de facto, as operações são menores. O lítio já está numa forma mais ou menos solúvel, num cloreto, num sulfato, por vezes até já alguma parte em carbonato, mas essencialmente serão cloretos, que depois têm que ser concentrados por uma evaporação solar, portanto é um processo lento durante vários meses, e depois quando tem um determinado teor de lítio, então são retirados e são purificados numa refinaria em que se produz a commodity, o hidróxido ou o carbonato de lítio. No caso dos minerais de rocha, temos de ter toda a parte da mineração, toda a parte do processamento físico da beneficiação mineralógica, a parte depois do tratamento térmico para os minerais se tornarem reativos, e depois também uma parte final de refinação que é bastante semelhante ao que se processa para as salmouras. Portanto, temos mais etapas, portanto, mais consumos de energia, maiores consumos também de reagentes químicos. A única etapa que de facto é um pouco mais complexa no caso das salmouras é a parte da purificação, porque as salmouras ricas em magnésio são muito difíceis de purificar. Portanto, aqui temos um problema técnico no caso das salmouras, e também a questão do tempo de residência ser muito elevado, o que significa que o processamento de salmouras não é apropriado quando estamos a querer respostas rápidas ao mercado, ou seja, uma procura rápida, e enquanto que os minerais de rocha mais facilmente podem ajustar à procura, as salmouras será sempre muito mais difícil. Em termos do processamento metalúrgico, as tais refinarias de lítio que se falam, temos aqui 3 processos possíveis, são processos químico-metalúrgicos típicos. O que está aqui no meio é o mais utilizado, que é uma calcinação, digestão ácida, e depois toda a parte de purificação até ao hidróxido ou carbonato de lítio. Mas há alternativas, destilação com sais do lado esquerdo, lixiviação em autoclave do lado direito, não vou entrar em muitos pormenores técnicos, só para dizer que existem várias tecnologias e que, portanto, que elas existem e podem ser aplicadas com sucesso no processamento deste tipo de minerais. Mas são processos químico-metalúrgicos como acontece noutros minerais. Se nós tivermos uma refinaria de lítio em Portugal, a tal que se fala, e não sei até que ponto é que vamos ter ou não, será com um processo deste género ou algum sucedâneo mais moderno. Há muitos desafios: diminuir as necessidades energéticas dos processos, o consumo de reagentes, a pureza das commodities, porque as baterias cada vez vão exigir mais produtos mais puros para produzir depois os elétrons para as baterias. Há muita investigação nesta área, tenho aqui exemplos de alguns desenvolvimentos, não quero estar aqui a perder muito tempo, mas a utilização de lixiviação em autoclave, tecnologias de membranas e processos eletroquímicos, a utilização de permuta iónica. Portanto, há muitas operações e processos alternativos que podem melhorar o estado da arte atual, tecnológico, e com isso conseguimos processos portanto, mais eficientes energeticamente, ou em termos de reagentes e também em termos ambientais. A parte da reciclagem. De facto, as baterias são digamos, o único recurso de lítio passível de ser reciclado para recuperar lítio com elevado valor para os fins mais novos, nomeadamente para as baterias, mas o lítio tem sido desconsiderado na parte da reciclagem das baterias, essencialmente porque as empresas que fazem a reciclagem estão muito direcionadas e muito concentradas na recuperação dos elementos que têm mais valor, nomeadamente o cobalto, que é muito mais valioso, tem aqui um valor médio de mercado da volta dos $50 por quilo, ou euros por quilo. O níquel também tem um valor relativamente alto, um pouco superior aos compostos de lítio, e se verificarmos a quantidade de lítio que uma célula tem quando comparado com os outros metais, tenho aqui um exemplo de balanço mássico do que é um pack de bateria, uma célula, e depois nesta tabelinha aqui do lado direito tenho, numa célula, por exemplo, podemos ter 20% de cobalto para uma bateria LCO, que será bastante menos nas baterias, portanto, nas NCM ou nas NCA, que se usam hoje em dia nos automóveis, e 2% de lítio. Mas mesmo considerando que hoje em dia muitas das baterias têm menos cobalto, ele é sempre muito superior ao lítio. E como tem um valor, vamos supor, digamos, 5 vezes superior, maior quantidade,
um valor 5 vezes superior, é natural que as metalurgias que fazem reciclagem estejam muito mais interessadas no cobalto do que no lítio, e por isso ele tem sido desconsiderado. E isso é uma evolução que tem que existir. A reciclagem tem que tentar recuperar o mais possível os metais contidos e não basear-se unicamente no interesse económico direto, imediato. Tem que haver mais intervenção, se calhar, da legislação no sentido de obrigar a que as taxas de reciclagem de determinados elementos seja superior. Em termos de processos de reciclagem, eles também são processos químicos, físicos e metalúrgicos, como os processos de tratamento dos minérios. Portanto, acabamos por, no final, ter processos mais ou menos semelhantes. No caso das baterias, há uma clara diferença entre as células portáteis, que podem ir diretamente para um processamento ou pirometalúrgico, tem forno, ou hidro com processamento físico anterior. No caso das baterias de grande dimensão industriais, os packs de baterias têm que ser desmantelados, desativados e desmantelados. E o desmantelamento consegue, desde logo, recuperar uma série de materiais para reciclagem, como, por exemplo, o alumínio das caixas exteriores das baterias, a parte eletrónica, as baterias têm todas um sistema de controle chamado BMS, Battery Management System, que é uma unidade que controla as propriedades de baterias para questões de funcionamento e também para questões de segurança, a temperatura, a tensão, a corrente, a pressão, e portanto toda essa parte eletrónica ao ser desmantelada pode ser enviada para a reciclagem de resíduos eletrónicos, que já está perfeitamente estabelecida no nosso país e na Europa em geral. Portanto, conseguem-se recuperar uma série de materiais que podem ser só logo reciclados. As células, depois desmanteladas e separadas da parte exterior, então são enviadas para o processamento químico-metalúrgico por via piro, portanto em fornos de fusão, ou por via hidro. A via hidrometalúrgica tem a vantagem de poder recuperar o lítio também com eficiência, enquanto que a pirometalúrgica perde o lítio na escória e, portanto, não é recuperado. Portanto, temos aqui alternativas que não são iguais, uma talvez mais fácil, outra mais complicada, mas também mais recuperadora, digamos assim. E para terminar, eu diria que, como também foi falado pela colega Maria João na comunicação anterior, temos que ter em conta, obviamente, que qualquer produto, como as baterias, toda a parte da gestão sustentável do ciclo de vida é absolutamente essencial. Portanto, o tal conceito de economia circular, em que temos que otimizar todas as fases do fabrico, temos que prolongar o tempo de vida, reparar, substituir componentes, reutilizar. Um dos aspectos muito importantes para as baterias é a utilização em segunda vida, ou seja, uma bateria de um automóvel elétrico pode já não ser adequada para o automóvel, porque não tem potência já para o automóvel, mas tem capacidade de carga, capacidade de energia suficiente para um armazenamento em aplicação estacionária. Portanto, é um exemplo de prolongar o tempo de vida das baterias. E também temos que apostar na extração sustentável de matérias-primas, porque, evidentemente, como também já foi referido, se nós estamos num progresso de transição energética, estamos num sistema de aumento exponencial de procura de baterias, não vamos ter as baterias suficientes em fim de vida para reciclar, pelo menos nos próximos anos. As matérias-primas são absolutamente essenciais. E mesmo quando estamos numa situação de estabilidade, os processos de reciclagem e de recolha nunca são completamente eficientes. Portanto, nós temos que apostar nas várias fontes. Temos que ir às fontes primárias e também temos que extrair das fontes secundárias por proteção do ambiente, por valor económico e também por sustentabilidade. Portanto, temos que ir, a equação tem que ter os vários componentes e só assim é que podemos ter, de facto, uma gestão sustentável dos recursos. E era tudo o que eu tinha a dizer. Queria só terminar dizendo que nós temos trabalhado alguns projetos na área das baterias e também das matérias-primas de lítio, em colaboração com o técnico. Eu queria deixar aqui também o agradecimento aos meus colegas do técnico que têm participado nestes projetos juntamente com os colegas do UNEG. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Carlos. Muito bem. Agora vamos abrir um período de debate. Pedia-te a ti que desativasses, por favor, a partilha, e abrimos o debate, e então há aqui uma série de questões. Eu agreguei o primeiro conjunto de questões ao fim e ao cabo é numa preocupação, que eu depois dirigi a todos vocês os três, que é o seguinte: tem a ver com, são dois grandes obstáculos à exploração mineira, quer aqui em Portugal, quer ao nível da Europa, o primeiro deles tem a ver com a imagem absolutamente negativa da indústria mineira, e concretamente há um exemplo claro, que é num monte verdejante, etc. De repente, se houver um projeto
para instalar uma mega central solar de 120 hectares, ou seja, vão adaptar aquele monte de painéis solares e com a perda com consequente de toda, enfim, todos os ecossistemas, desde os ecossistemas animal, vegetal, etc. Mas a imagem, por ser painéis solares, a imagem é uma imagem não muito negativa, porque está a produzir energia renovável. Se ao invés disso houver a instalação de uma pedreira, de uma mina para extração de lítio, com instalações de superfície que ocupam pouco mais de 2 hectares, essa imagem é extraordinariamente negativa. Este é o primeiro obstáculo que eu gostava que vocês se referissem nas vossas respostas. O segundo obstáculo tem a ver com, independentemente de ser os painéis solares a adaptar o mundo todo ou a mina, há impactos. Há impactos e as populações já não se vive há 20 anos atrás, em que uma empresa mineira compensava a população cedendo uma retroescavadora para abrir os caminhos, etc. Isso já passou, este tempo já passou, e neste momento as pessoas sentem que se perdem qualidade de vida. E, portanto, há aqui a necessidade de, quer das empresas, quer ao nível do Estado, do Governo Central, gerir um conjunto de compensações. Tem que haver compensações. Pronto. E isto tem que partir da iniciativa privada da empresa e também, obviamente, também a partir do Estado Central, que tem que, de algum modo, beneficiar as populações locais, as autarquias locais, etc, etc. Portanto, eu gostava de vos dirigir, mas gostava particularmente que vocês fossem exatamente o oposto que foram até agora, exceto o carro, que era um bocadinho mais resumidos, disciplinados, e tentassem atingir exatamente esta questão. Como se combate a questão da imagem e como se, na realidade, se previne esta questão das compensações para evitar, sempre que se fala no telejornal de abrir uma mina, aparecer em primeiro lugar a GNR, um pelotão da GNR à frente. E começava pelo António. Queres começar por responder, mas muito curto? Responder de uma forma muito simples e o mais breve possível, dizer que a questão da imagem é um problema cultural, basicamente. E é um problema cultural que muitas vezes denota uma valorização que se faz sobre alguns setores industriais que não está efetivamente alicerçada numa informação devida. Não é que essa informação não exista e não é que não haja esforços no sentido de a providenciar. É porque, de uma forma geral, as pessoas procuram não discutir, não perceber outros pontos de vista, recusam-se. Utilizamos efetivamente os recursos minerais, mas como, enfim, eu não preciso de os comprar diretamente, não sinto necessidade deles e, portanto, passa-se a ideia, e os meios de comunicação social são os primeiros a fazer, passa-se uma narrativa, como agora está na moda, uma narrativa anti-mina, que de alguma forma reforça a narrativa mais clássica do NIMBY, not in my backyard, ou seja, na minha proximidade não, mas se for algures num sítio onde eu não veja, tudo bem. Portanto, não pode ser isto. Tal como foi salientado pela Maria João, é preciso que cada um de nós assuma a cota parte de responsabilidade. Relativamente aos padrões de qualidade de vida e tudo mais, o que eu tenho sentido nos últimos anos é a dificuldade de transmitir às pessoas, é uma debilidade minha, de que os avanços tecnológicos são hoje em dia brutais e que não se pode comparar aquilo que hoje em dia se projeta em termos de atividade mineira com o que se fazia nem sequer há 20 anos atrás. Claro que vamos sempre citar exemplos maus, bom, mas o que não faltam para aí são exemplos de quem prevarica. A indústria mineira não tem que ser a única a prevaricar. Portanto, há bons exemplos na indústria mineira, geralmente não são propagandeados pelos meios de comunicação social. Quando se procura dar bons exemplos, é melhor não falar neles,
o que querem sempre enfatizar é o lado mais negro do problema. Por último, eu diria que é preciso restaurar a confiança. Restaurar a confiança nas autoridades que gerem estes problemas, restaurar a confiança nas empresas, restaurar a confiança nos profissionais, seja da área da geologia, da área da engenharia, de todas as áreas que de alguma forma combinadas procuram dar o seu melhor contributo para alicerçar o desenvolvimento que nós precisamos em termos societais. Não há desenvolvimento, modelo de desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade do planeta está assegurada por princípios básicos. Está em causa é a sustentabilidade da civilização humana. Sim, claro. E, portanto, nessas circunstâncias, o que nós temos que fazer é pensar qual é a nossa quota-parte de responsabilidade. Claro que há vantagens e desvantagens, mas, sobretudo, o que tem existido na Europa nos últimos tempos é um desacreditar sistemático das autoridades e das opiniões. Só quando têm, desculpem-me a expressão, o rabinho a arder, é que vão perguntar como é que agora faço. Quando, de facto, a Europa deveria ter, e Portugal, desde logo, uma projeção a médio e longo prazo. Estas atividades não se resolvem de um dia para o outro. Não são compatíveis com ciclos eleitorais. São compatíveis com uma visão de desenvolvimento. Levávamos a outra discussão. Maria João, queres acrescentar, porque eu tenho aqui uma outra pergunta mais focada para ti, mas se queres acrescentar esta? Sim, eu gostava de acrescentar. Eu acho que isto tem muito a ver com a percepção, não é? Aquilo que nós estamos a falar. É a percepção de que quem consome tem das coisas. Por exemplo, quando eu comparo o setor extrativo com o setor da agricultura, a agricultura tem muitíssimos mais impactos a todos os níveis, a nível de emissões atmosféricas, ao nível da contaminação do solo, ao nível da água, da qualidade da água. Portanto, não é comparável sequer com os impactos da indústria extrativa. No entanto, nós estamos muito habituados a ter agricultura e, portanto, não nos choca que haja agricultura. Não é por acaso que os empreendimentos mineiros existem, sobretudo onde já existem, porque as populações nos locais onde existe já empreendimentos mineiros compreendem as vantagens de ter, de facto, uma atividade nessa área. Pronto, onde não existe, é a novidade, as pessoas não conseguem aceitar. Portanto, como é que a gente ultrapassa isto? Bem, acho que tem que ser medidas a vários níveis, portanto, quer ao nível da governação, quer ao nível das empresas, quer ao nível dos consumidores. Mas ao nível das empresas, eu acho que tem que haver tem que haver de facto processos colaborativos, uma distribuição equitativa dos benefícios, ou seja, as populações têm que perceber quais são os benefícios e até pensar que as empresas mineiras podem gerar benefícios ambientais para a própria região. Ou seja, elas não se têm que limitar a não, digamos, a contribuir de forma neutra, não é? A repor aquilo que lá está, mas podem catalisar e podem desenvolver outras atividades económicas, mas também promover benefícios ambientais para a própria região. Portanto, mas isto, e até se fala agora não em licença ambiental, não em licença social, mas em contrato social. Isto é, estabelecer contratos entre as empresas e as populações, de forma que os benefícios sejam claros para as populações locais, para os governos, para as regiões, para os governos, e, portanto, e que haja uma distribuição equitativa desses benefícios. As empresas mineiras também têm que investir, e acho que isso tem uma oportunidade agora com a digitalização, há um novo conceito do Climate Smart Mining, portanto, há tecnologia, estão-se a desenvolver conceitos novos que permitem, de facto, que as boas práticas consigam garantir que há, de facto, podemos proteger o ambiente, mas é como qualquer atividade industrial, vai haver sempre impactos, ok? O que nós temos é, digamos, controlar esses impactos e tentar ultrapassá-los com outras medidas, eventualmente mitigá-los. Ok, claro, e eu então passava ao Carlos a palavra ao Carlos, mas colava uma outra, é o mesmo tema, mas com uma pergunta que surgiu,
que é, à medida que nós avançamos na cadeia, uma coisa é explorar uma pedreira. Explorar uma pedreira, só explorar, tirar a pedra de lá, os impactos ambientais são nulos, são iguais a uma pedreira qualquer destas pedreiras que nós vemos aí. Agora, se nós vamos beneficiar através de uma planta de beneficiação, já pode haver aí mais alguns impactos, se vamos fazer flutuações, etc. Mas a questão que se coloca, a questão que foi colocada aqui tem a ver mais com a tua área, que acho que é a questão da metalurgia. Portanto, avança-se no processo, aumenta-se o risco de impacto. E gostava que tu atacasses exatamente estas questões da mitigação destes impactos, exatamente a partir da metalurgia. É possível nós imaginarmos uma metalurgia num monte verdejante? Obrigado. Pois não sei se o verdejante é o melhor para colocar realmente uma metalurgia, mas eu acho que... Pode-se imaginar até no sítio da Galp Matosinhos, que é algo... Exato, ou seja, a metalurgia vulgarmente não é no monte verdejante, ou seja, vulgarmente a parte da exploração mineira é feita no sítio, não é? Tem que ser, não é? A beneficiação também tem todo o sentido que seja no sítio. Nós temos os exemplos em Portugal a funcionar, a Somincor, a Beralta, etc. Portanto, as empresas têm os concentradores, não é? Portanto, no sítio, mas vulgarmente a metalurgia, não quer dizer que não tenha que ser, mas vulgarmente não é no sítio. Por vezes as empresas metalúrgicas nem são até as mesmas que as empresas que fazem a beneficiação, são outras. Portanto, digamos, as empresas fazem os concentrados e vendem para as metalurgias, se bem que há grupos económicos grandes, europeus e mundiais, que têm as várias componentes da cadeia de valor, várias empresas, portanto, que são do mesmo grupo. Portanto, não considero que seja, ou seja, não há o perigo da metalurgia estragar a paisagem, digamos assim, do monte. E do pouco atrás, na parte mineira, de facto, foram o que os meus colegas já falaram, é preciso a melhor informação, ou seja, explicar às pessoas que a atividade mineira de hoje não é de há 2 séculos atrás, nem de há 50, nem de há 30, nem de há 20 anos atrás, mas também portanto, é informar que é diferente hoje em dia. É claro que há impactos, tem que haver, mas qualquer atividade industrial tem impactos, aliás, qualquer atividade humana tem impactos. E, portanto, ou seja, acho que há muitos impactos quando passamos, por exemplo, em Estarreja e temos aquele cheiro enorme daquelas empresas que funcionam ali, do que propriamente uma mina, quer dizer, muito menos uma metalurgia. Portanto, é com informação. Em relação aos benefícios às populações, eu acho muito bem que isso seja exigido. Aliás, os benefícios antigos não são os de agora, não é? Mas uma empresa, por exemplo, que vai ter que extrair água para o seu processo, porque é que também não há de extrair água para abastecer a população, que se há tanta falta de água em tantos sítios? Não sei se será o caso das regiões onde estão os recursos minerais, mas outro tipo de apoios sociais, nos transportes públicos. Quer dizer, há empresas que são de grande dimensão, e uma empresa mineira ou metalúrgica já terá alguma dimensão, que pode perfeitamente e deve auxiliar as populações, dando-lhes qualquer coisa em troca, não é? Que não é só dar um emprego, porque também dá emprego, mas é mais qualquer coisa, não é? Isso também eu acho que se as empresas também investirem um pouco nisso, talvez a sua imagem seja um bocadinho melhor. Em relação à parte da refinação, só para terminar esta intervenção, eu não sei se vamos ter ou não vamos ter uma refinação de lítio em Portugal. Já se falou de muita coisa, falava-se de que a refinaria de Lessa da Palmeira iria ser substituída por uma refinaria de lítio. Eu, quando ouvi essa notícia na televisão, fiquei assim, pasmo, não é? Eu gostava muito, eu sou de metalurgia, portanto, e infelizmente não temos cá a metalurgia extrativa em Portugal hoje em dia, infelizmente. A do cobre não avançou, nem a do zinco, portanto estamos sempre a falar de metalurgias no nosso país e nunca avançou nada. Se tivéssemos uma metalurgia do lítio, uma fábrica de fazer baterias, então seria uma coisa extraordinária. Já não existe tanto, mas eu acho que ir um pouco mais acima na cadeia de valor já seria bom. Os impactos, as metalurgias hoje em dia também não são iguais às metalurgias do passado, quer dizer, aquelas fábricas com as grandes chaminés a deitar fumo por todo lado, hoje em dia também não é assim. As empresas, por exemplo, que têm muitos cuidados com as emissões de gases, com as dioxinas, a parte metalúrgica, hidrometalúrgica, há efluentes que também têm que ser tratados convenientemente. Há muitos processos baseados mais naquilo que se chama hoje em dia na química verde, portanto mais sustentáveis, há muita evolução. Agora,
a indústria tem sempre impactos e as pessoas têm que se convencer que não se consegue fazer nada sem impactos. Eles podem ser minimizados com a tecnologia atual. Portanto, acho que é esta a ideia que tem que se passar. Exatamente. Eu gostava de... Tenho aqui uma outra questão em relação ao desenvolvimento sustentável, que era ir buscar, acho que foi a Maria João e o António também frisaram, que era o gap cada vez maior que está a existir ao nível pelo menos particularmente na Europa, que não, da sua dependência em relação aos minerais estratégicos. Ou seja, a Europa habituou-se a uma cultura, enfim, meados do século XX até esta parte, em que abandonou as minas, portanto, abandona a parte da mineração, abandona, entre aspas, existem minas, mas comparado com o que existia no século XIX, a Europa era a maior região de minerador do mundo, e portanto, abandona e, portanto, ao abandonar, fica dependente. E essa dependência comporta riscos. E o exemplo apontado pela Maria João é um exemplo muito claro do que aconteceu, das disrupções que podem acontecer quando estes riscos ultrapassam determinados limites. E a questão que eu gostava de colocar, e que está aqui a colocar, é exatamente isso. Nós precisamos dos metais, nós precisamos das matérias-primas, mas, mantendo esta posição, vamos aumentar cada vez mais o risco de disrupção. Era até onde é este limite, esta abstenção nossa, do not in my backyard, até onde nós podemos ir, a nível da Europa e, particularmente, agora estamos a falar do lítio e de Portugal. João. O que acontece é que o facto de nós estarmos dependentes implica que a qualquer momento, por algum motivo, pode ser uma catástrofe, até pode ser uma catástrofe natural, como aconteceu, por exemplo, com o acidente, com o terremoto do Japão, em que houve uma disrupção de toda a cadeia de abastecimento naquela região e, portanto, parou. Portanto, pode haver situações em que a Europa fica bloqueada. Pronto, de um dia para o outro, deixa de poder produzir baterias ou deixa de poder produzir outros equipamentos quaisquer se alguns destes materiais falharem. Mas isso vai mais além, portanto, isso é o aspecto económico, que não pode produzir não pode gerar determinado valor acrescentado do seu setor económico. Mas há mais do que isso, vai um bocadinho mais longe que isso, que é, se nós não conseguirmos fazer a tal transição energética, não é? Se nós não conseguimos mudar a nossa matriz energética, e para isso precisamos de ter os geradores, precisamos ter as baterias, precisamos ter todas essas novas tecnologias. Portanto, todas estas novas tecnologias requerem uma maior quantidade e maior diversidade de matérias-primas minerais. Nós não vamos conseguir alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ponto. Portanto, acaba aí. Quer dizer, não vamos conseguir cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, que implicam naturalmente uma transição energética, implicam a adoção de uma economia circular, implicam uma série de abordagens novas totalmente diferentes. Mas sem estas matérias-primas, isso fica completamente, digamos assim, porque, reparem, os outros também dependem de nós, porque nós estamos a desenvolver tecnologias para todo o mundo. As eólicas, todas essas tecnologias estão a ser exportadas para o resto do mundo. Ou seja, quando nós deixarmos de produzir, o resto do mundo também vai ter problemas. Portanto, isto é um efeito em cascata, não é? De todas estas situações. O que é difícil de compreender hoje em dia, como a cadeia de abastecimento é muito longa, não é? E muitas vezes as matérias-primas, primeiro que chegam ao consumidor final, dão várias vezes a volta ao planeta, até chegarem ao telemóvel que temos no nosso bolso. Têm um footprint, têm uma pegada ambiental enorme, porque ao serem transportadas ao longo do planeta, elas vão acumulando uma pegada ambiental, quando são transportados, a energia que se está a gastar, e de facto nós não compreendemos isto porque elas estão muito longe de nós. As matérias-primas estão muito longe daquilo que nós estamos a consumir. E não compreendemos que existe toda esta cadeia. Mas, de facto, qualquer bloqueio ao longo da cadeia de abastecimento vai causar uma disrupção do sistema e vai causar completamente
Exato. O exemplo típico apontado por um ou dois de vós é o exemplo das terras raras, saindo um bocadinho do lítio. Terras raras, neste momento, a extração de terras raras, só 18% da extração é que é fora da China. E pior que isso, é que a extração é feita fora da China, mas a metalurgia é feita toda na China. Exatamente, era o que eu queria dizer. 100% do material refinado, terras raras, provém da China. E um bocado aquilo que tu estavas a acabar de dizer é que ninguém tem ideia nenhuma do telemóvel que tem estas terras raras, os impactos, a pegada de carbono, a ecológica, a pegada de água, etc., que todo o processamento da China, desde a extração até à purificação, tem neste tipo de materiais. Portanto, nós preferimos ignorar, não vendo, portanto está tudo bem e continuamos, mas não é propriamente essa a ideia de... Por isso é que eu acho que a certificação da traçabilidade, ou seja, de saber onde é que vem as matérias-primas, pode ajudar um bocadinho o consumidor a ter uma maior consciência daquilo que está a usar e, portanto, ajudar um bocadinho a reverter este... Eu gostava de interessar sim, desculpa, António. Não, eu posso esperar. Não, eu não tenho mais ninguém. Não, eu gostava só de acrescentar qualquer coisa ao que foi dito, eventualmente numa perspectiva de um geólogo, uma perspectiva bastante mais modesta, mas em qualquer dos casos dizer o seguinte: quaisquer que sejam os modelos numéricos que utilizemos, nós vamos sempre precisar de matéria-prima. Matéria-prima e energia. Enfim, matéria e energia. Tudo é feito de matéria e energia. Precisamos disso. Portanto, o abastecimento futuro só pode ser suportado se efetivamente houver uma complementaridade real entre o ciclo de vida dos projetos mineiros e o ciclo de vida do produto. Nem só olhar para um lado, nem só olhar para o outro. E a Europa tem que perceber isto, e isto tem que sair do papel, porque se olharmos para a documentação escrita da União Europeia, há muito documento que põe a ênfase nesta coisa, mas depois a prática não é esta. E não é esta porque há receio dos movimentos sociais, há receio das tais percepções menos positivas. E, ao mesmo tempo, as linhas de força no que diz respeito àquilo que eu costumo designar com muitos parênteses, com muitas aspas, aos fundamentalistas da economia circular, cria-se a ideia que tudo pode ser utilizado a partir daí. Não é possível. Não é possível. A própria reciclagem tem limitações. Portanto, nós temos que procurar a mistura, o mixing de fontes adequada a cada projeto de desenvolvimento. E essa mistura tem que ser dinâmica e temos que gradualmente evoluir e ajustar o mecanismo. O que acontece é que as pessoas têm que perceber isto uma vez por todas. Para sairmos de uma economia de elevada intensidade carbónica, estamos a criar uma economia de elevada intensidade de metais. Isto não é simpático de dizer, mas tem que ser interiorizado. Porque nós precisamos de um número cada vez mais diverso de metais, alguns deles exigindo tecnologias extraordinariamente sofisticadas para a sua concentração, em termos de tratamento, beneficiação e metalurgia. Alguns desses metais são apenas subprodutos da exploração de elementos maiores, de metais maiores. Portanto, há todo um conjunto de dificuldades que de facto são importantes, que temos de ter consciência delas, mas que, se queremos efetivamente balancear corretamente estes fatores, não podemos olhar só para as vantagens. Temos que assumir responsabilidades maiores em alguns dos problemas menos vantajosos e, consequentemente, procurar um balanço entre aquilo que é a atividade industrial e os impactos decorrentes dessa mesma atividade industrial. Ok, é exatamente isso. Eu agora não tenho... Já agora, desculpa, só mais uma coisa, importante, me esqueci e acho que é importante. O que acontece na União Europeia, desde há uns anos a esta parte, designadamente das indústrias de manufatura que enriqueceram a Europa
é que a resposta que elas têm à falta de matéria-prima é muito simples, é a deslocalização. Exato. E a deslocalização concorre para problemas sociais muitíssimo mais graves, desde logo ao nível do emprego. E isso já se vem fazendo sentir na Europa Central desde há vários anos a esta parte. Ok. Portanto, eu penso que é tempo para nós começarmos a fazer um wrap-up das intervenções, do debate, acho que foi esclarecedor, e queria uma vossa opinião muito rápida sobre, para fazermos a suma. Nós temos recursos, temos algumas reservas já identificadas. Agora estou a falar do lítio, vamos para o lítio. Temos recursos, bastantes, temos reservas identificadas, temos possibilidade, seguindo estas práticas, se tudo se conjugar, temos possibilidade de nos esticarmos, digamos, entre aspas, na cadeia de valor do lítio de um modo sustentável. Atenção que já alguém frisou aqui que isto tem regras, seguem regras dos impactos e, portanto, qualquer projeto é aprovado se seguir estas mesmas regras. E, portanto, gostava de vos ouvir se, exatamente portanto, se Portugal tem mesmo condições e tem, digamos assim, tem vocação, para se aventurar, foi uma expressão usada aqui numa pergunta exatamente no estabelecimento de projetos em toda a sua cadeia, toda a sua cadeia de extração, produção até a produção de baterias. E começava pelo Carlos, agora vou pelo fim do pipeline. É a pergunta do $1 milhão, não é? Exatamente. Nós temos algumas desvantagens, a começar pela nossa posição geográfica, ou seja, quando falamos de uma fábrica de baterias, o mercado está muito mais centrado ali no centro da Europa do que está aqui na ponta ocidental, não é? Há outra, eu não vou ser nada politicamente correto, acho que vou dizer realmente o que penso. Portanto, a questão geográfica não nos dá vantagem. Podemos dizer assim, mas temos recursos de lítio e, portanto, as empresas podem vir fazer baterias em Portugal porque temos recursos de lítio. Eu diria, é bom pensar assim, mas as baterias não têm que ser necessariamente feitas no país ou na região em que temos o lítio. Aliás, nós vemos, por exemplo, os países da Europa no centro da Europa, a produzirem equipamentos de alta tecnologia e não têm necessariamente lá as matérias-primas para fazem-se automóveis na Europa, também se fazem em Portugal, mas fazem-se e equipamentos elétricos, por aí fora, e não quer dizer que as matérias-primas estejam lá. Portanto, é preciso também, para se produzir portanto, que haja empresas que queiram investir. E são empresas de elevado valor, de elevada tecnologia, nós estamos a falar de uma empresa qualquer. Tem que haver condições, tem que haver investigação no país, tem que haver suporte tecnológico. Por exemplo, vocês sabem, neste momento está a ser constituída em Portugal, está-se a iniciar um projeto de constituir um cluster de baterias em Portugal. Não sei onde é que isso vai dar um cluster, ou vai dar uma associação que ambiciona ser um cluster, assim é que é. Mas, portanto, é um exemplo de uma iniciativa que eventualmente pode conjugar aqui uma série de vontades, mas nós verificamos, por exemplo, nesse cluster, que existem empresas, em relação às baterias em Portugal, de muito boa performance, por exemplo, na parte da aplicação. Ou seja, nós temos as EDPs, nós temos as FASECs, nós temos a Galp, portanto, são empresas que na parte final do processo, na parte de introdução das baterias no sistema elétrico, de fabrico de dispositivos de carregamento, na parte eletrónica, na parte de fabricação de metais metálicos, nós temos uma excelente indústria de moldes e de componentes metálicos que trabalha do melhor que há do mundo para a indústria automóvel. Portanto, não há razão nenhuma para que essas indústrias não possam também fazer componentes para baterias. Já vejo mais dificuldade, por exemplo, em fazer as células, a parte dos elétrodos, que é uma parte mais química. Portanto, aí já não vejo empresas em Portugal. Há umas startups, há aquelas empresas pequenas que derivam das universidades, com muito boa vontade e com bom conhecimento, mas que não têm dimensão de investimento.
Mas se nós tivermos, por exemplo, infraestruturas de investigação boas no nosso país, uma empresa estrangeira pode perfeitamente vir-se cá instalar, se tiver cá essas condições. Não é? Ou seja, não é o facto de termos os minérios que nos coloca imediatamente com grande vantagem em relação ao fabrico de baterias. Já na parte da refinação, da parte da metalurgia, já estamos mais próximo do minério, portanto aí estamos na cadeia de valor que já pode beneficiar do transporte, o facto de termos cá os minérios em Portugal, podemos refinar, fazer hidróxido de lítio, carbonato de lítio e depois fazer mais cá ou fora. Agora, a Europa é cheia de gente, muitos países poderosos, isto é uma guerra, né? Portanto, nós não temos muito poder, portanto, eu tenho alguma esperança, mas também temos que ser realistas, não vai ser fácil. Se chegarmos à metalurgia, eu já ficaria bastante eu também. A metalurgia é o nosso alvo. 2 minutos, Maria João, para fazeres o... Eu acho que, do ponto de vista do nosso país, quanto mais etapas da cadeia de valor nós consigamos ter no nosso país, melhor será para o nosso país, certamente. Claro. Obviamente, desde que sejam acautelados todas essas questões, portanto, que sejam utilizadas as melhores práticas, que haja garantias de que serão bons exemplos de boas práticas ambientais, porque nós temos a tecnologia, temos universidades a investigar nestas áreas, tanto ao nível da base, da extração, da produção em mina, como depois mais à frente, na cadeia de valor. Portanto, nós temos as condições, necessárias para isso. Agora, e acho que do ponto de vista de país, quanto mais alargado, não é? Portanto, quanto mais conseguirmos reter no nosso país toda a parte da cadeia de valor, melhor para nós, do ponto de vista daquilo que depois é o nosso desenvolvimento. Agora, se vai existir, isso é a tal pergunta de $1 milhão, que eu sinceramente Claro. não sabemos nesta fase. António, 1 minuto. Só para dizeres adeus. Precisamos de garantir que há visão de futuro, de desenvolvimento e, sobretudo, de reindustrialização do país. Um aspecto muitíssimo importante também, apoio à prospecção e pesquisa mineral. Sem identificação de recursos não podemos fazer rigorosamente nada. E deixarmos de ter a visão de que um Dom Sebastião há de vir a algures numa manhã de nevoeiro para dar o destino da pátria, porque o destino depende de todos nós. E, portanto, se tivermos, de facto, a força para revitalizar a indústria deste país, independentemente daquilo que conseguirmos subir na cadeia de valor a curto, médio e longo prazo, será sempre melhor do que aquilo que temos hoje, que é estamos sempre à espera de alguém que nos pague a conta. Ok, muito obrigado. Antes de passar a palavra aos organizadores, eu gostava só de endereçar uma palavra de agradecimento a todos os participantes. Espero ter atendido, eu quase seguramente tenho a certeza que não, mas pronto, a todas as questões que me puseram aqui, eu tenho, pelo menos aquelas que eu percebi, eu reenderecei. E espero que nenhum de vocês tenha sido daqui defraudado, porque eu acho que num tema tão importante e tão transversal como este da extração do lítio, destes minerais estratégicos, eu penso que debates como este, não quer dizer que este tenha sido, mas debates como este, com mais profundidade até, são absolutamente necessários. Obrigado a todos vocês. Eu agora passaria a palavra à doutora Celeste. Agora é que eu queria. Agora, já está. Já está? Podes falar. Bom. Estão-me a ouvir? Pois, desta vez damos a palavra ao Dr. Alberto Regueira, o presidente do CID Sénior, que vai agradecer a excelente debate que nós tivemos a ocasião de assistir. Obrigada da minha parte. Bom, eu queria, como diz a engenheira Celeste Coimbra, de manifestar a minha grande satisfação pelo facto da maneira como correu este debate da hora. Na realidade, eu apreciei muito que não nos tivessem procurado, de certa maneira, pintar, enfim,
céus, pintar que tudo iria ser fácil, que iria termos grandes perspectivas à nossa frente. Acabámos todos de ouvir que se chegarmos à via da parte da utilização da indústria da fundição, já não é, relativamente ao lítio, por exemplo, já não é nada mau. E, portanto, será muito... que não nos quiseram, de certa maneira, estar a pintar, enfim, grandes facilidades e tal. Portanto, há outra circunstância que não foi abordada, mas que eu, neste aspecto, no final, queria dizer o seguinte: se as populações têm alguma pedra no sapato relativamente às explorações mineiras, é porque acredito em certas experiências do passado. Houve quem tivesse deixado pura e simplesmente a exploração mineira ao Deus dará, quando ela deixou de ser rentável face às circunstâncias, enfim, do mercado naqueles momentos. Eu tenho muitas dúvidas que os governos consigam obter garantias verdadeiramente claras e verdadeiramente, digamos, contrariante, como diriam os franceses, que efetivamente as empresas, porque chega-se a uma altura, como se mostrou num daqueles, enfim, mapas que ali se viu, que as coisas deixam de ser rentáveis. E se deixam de ser rentáveis, eu tenho muitas dúvidas que efetivamente os governos sejam suficientemente fortes e estejam artilhados suficientemente para obrigarem as empresas a não deixarem pura e simplesmente as minas tal como deveriam ficar, quer dizer, e de maneira que não haja uma contaminação, portanto, do meio ambiente geral e tudo mais. Eu apreciei muito, de facto, o facto de não nos terem pretendido vender paraísos, porque na realidade caímos bastante, digamos, numa ideia daquilo que nós desejaríamos e possivelmente não vai ser aquilo que vamos obter. Mas, de qualquer das formas, queria agradecer muito a todos os nossos convidados, membros do painel, portanto, que discutiu este tema, pelo magnífico trabalho que fizeram. Estamos extremamente gratos e não nos esqueceremos, numa próxima oportunidade, de voltar a bater-lhes à porta e a beneficiar novamente do seu profundo conhecimento destas matérias e da importância que isto tem, portanto, para o futuro do nosso país. Muito obrigado a todos e portanto, até uma próxima ocasião. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu aproveito para agradecer a todo o auditório virtual e informar que o debate vai ser gravado e publicado no YouTube. Portanto, quem estiver interessado, e podem divulgar que todo este debate vai poder ser ouvido novamente com todos os ensinamentos que ficamos aqui a saber. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. E obrigado.